Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Charles Camilo e sejam bem-vindos ao curso preparatório para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado segunda classe. Bem, senhores, a nossa aula, que trabalhará a temática Primeira Guerra Mundial, será organizada seguindo os seguintes critérios. Primeiramente, vamos compreender as causas, posteriormente, os desdobramentos e, para concretizar, as consequências. Então, o objetivo da nossa aula é compreender de maneira simples, objetiva e eficaz por que aconteceu, e como terminou a Primeira Guerra Mundial. Desde já, eu desejo a vocês boa aula e bons estudos. Bem, a primeira causa que nós podemos enumerar é a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu durante os anos de 1870 a 1871. Essa guerra ela foi travada entre o Império Alemão e, no caso, nesse período, o Segundo Império Francês. Bem, essa guerra ela terminou com a vitória dos alemães, dos prussianos, e sendo assim, né, para humilhar o inimigo francês, eles coroaram o seu imperador Frederico Guilherme II na cidade de Paris, na Sala dos Espelhos, lá no Palácio de Versalhes. Essa coroação do imperador alemão na capital francesa despertou em relação aos franceses um sentimento de vingança, um sentimento de revanche em relação aos alemães. O segundo ponto que nós podemos colocar aqui como as causas do conflito foi justamente o interesse alemão nas colônias francesas e inglesas, principalmente as colônias do continente africano. Por quê? Porque a África, nesse período, por conta da corrida imperialista, ela foi dividida pelas principais potências imperialistas europeias. E os países que possuíam o maior número de colônias era justamente a França e a Inglaterra. Então, por meio da Conferência de Berlim, realizada entre os anos de 1884 e 1885, os alemães eles queriam uma nova divisão do continente africano e por essa nova divisão para que todos os países imperialistas tivessem ali porções iguais do território a ser dividido. Fato que não ocorreu porque Inglaterra e Alemanha, né, nesse sentido, já tinha ali uma série de atritos por conta das rivalidades comerciais. E jamais a Inglaterra e a França iriam abrir mão do seu vasto e poderoso império colonial. Ok, senhores? Outro ponto que está ligado principalmente ao interesse das colônias são as rivalidades comerciais entre a Inglaterra e a Alemanha. Assim que a Alemanha se fortalece como império, se unifica, o Império Alemão ele tinha como planos construir uma marinha mercante para rivalizar com a marinha inglesa. Outro ponto determinante é a questão da influência russa nos Balcãs e o seu interesse de conquistar uma saída para o Mediterrâneo. Tanto, né, que um ponto determinante desse princípio é justamente a questão do nacionalismo presente em grandes impérios que participavam do conflito. Então nós temos o pan-eslavismo, que era o interesse da Rússia em unificar todos os territórios de população eslava. Nós temos o pan-germanismo, que era o projeto justamente ali da Alemanha de unificar praticamente todos os territórios etnicamente ali de população alemã dentro da Europa. E além disso, né, conforme eu já disse para vocês, nós temos também ali o revanchismo francês, que queria, né, principalmente ali uma revanche em relação à derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana. Entre os desdobramentos,
nós podemos mencionar principalmente a formação das alianças militares. Conforme os objetivos da Alemanha não foram concretizados, no ano de 1892, a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, eles formam uma aliança militar denominada Tríplice Aliança. Já em 1907, o Reino Unido ou Inglaterra, juntamente com a França e com a Rússia, forma-se a Tríplice Entente. Então, esse período que nós temos as alianças militares, nós caracterizamos principalmente ele como período de paz armada. Então, durante esse período denominado paz armada, que vai de 1907 a 1914, tanto os países da Tríplice Aliança como os países da Tríplice Entente, eles adotaram o serviço militar obrigatório, a política de produção de armamentos e principalmente o desenvolvimento das indústrias bélicas. Então, tudo ali já estava preparado para o conflito, só que, porém, eles precisavam de uma causa imediata. A causa imediata da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. Esse atentado, que no caso levou à sua morte, juntamente com a da sua esposa, a arquiduquesa Sofia, ocorreu no dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, a capital da Bósnia. O estudante Gavrilo Princip, que pertencia a uma organização terrorista denominada Mão Negra, foi o assassino do arquiduque. Então, sendo assim, ocorre um desdobrar de troca de acusações, e esse desdobrar de trocas de acusações acabou levando principalmente ao que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro, ele declara guerra à Sérvia, a Alemanha declara guerra à Rússia e à França, enquanto a Inglaterra, ela declara guerra contra a Alemanha. Os dois blocos de aliança, eles começam a se enfrentar, dando origem à Primeira Guerra Mundial. Nós dividimos os conflitos da Primeira Guerra Mundial em 3 fases. Nós temos a primeira fase, que vai de 1914 a 1915, a segunda fase de 1915 a 1916, e a terceira fase, conhecida como a fase final, que vai de 1917 a 1918. Então, conforme nós podemos observar no quadro, a primeira fase da Guerra Mundial, ela foi marcada por um intenso movimento de tropas. Tanto que essa fase nós denominamos como guerra de movimento, porque ela foi caracterizada pela movimentação ofensiva de tropas alemãs na frente ocidental e a resistência francesa entre os meses de agosto e novembro de 1914. Tanto que de todas essas batalhas, a batalha que mais se destaca é a Batalha do Marne. A segunda fase da guerra, ela foi caracterizada pela chamada Guerra de Posição ou Guerra de Trincheiras. Então ela ocorreu ali entre os anos de 1915 e 1916, só que porém na terceira fase nós também temos a Guerra de Trincheiras. Bem, durante esse período houve meio que um equilíbrio entre os países envolvidos, porque as conquistas territoriais elas foram lentas, e nesse sentido, outro ponto determinante que nós podemos colocar é que na frente oriental as potências centrais elas enfrentavam o Império Russo, e na frente ocidental travavam combates contra as tropas francesas, belgas e suíças. Bem, outro ponto determinante que ocorreu no ano de 1915, a Itália ela muda de lado. A Itália, que até o presente momento estava lutando ao lado da Tríplice Aliança, ela passa para o lado da Tríplice Entente. Já na terceira fase da guerra, na fase final,
nós temos dois acontecimentos que mudaram totalmente o curso da guerra. O primeiro acontecimento foi que, no ano de 1917, a Rússia ela sai da guerra por conta da Revolução Russa. Os russos eles assinam um tratado de paz em separado com o Império Alemão, o chamado Tratado de Brest-Litovsk, e por esse tratado era um tratado de paz sem indenizações, ou seja, a Alemanha não precisaria de pagar para a Rússia não precisaria de pagar indenizações para a Alemanha. Outro ponto determinante foi a entrada dos Estados Unidos diretamente no conflito, porque desde a segunda fase da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles estavam vendendo produtos para os países envolvidos no conflito. Só que a partir de 1917, principalmente, os Estados Unidos eles já entram com toda a força. A entrada dos Estados Unidos no conflito fez com que cada vez mais a situação da guerra ela desfavorecesse a Tríplice Aliança. No dia 11 de novembro de 1918, praticamente a guerra ali ela já estava finalizada. Só que é importante nós percebermos que em 1918 ocorre a rendição alemã. A Alemanha finalmente ela se rende de forma incondicional e já no mesmo ano o imperador, o Kaiser alemão Guilherme II, ele abdica ao trono alemão e com isso encerra-se oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Terminado o conflito, os países envolvidos tentaram criar propostas para o estabelecimento de acordos de paz. Dentre as duas propostas de paz, nós temos aqui duas propostas. A primeira proposta ela foi desenvolvida pelo presidente dos Estados Unidos na época, o Woodrow Wilson, e essa proposta foi conhecida como 14 pontos de Wilson. Nesse plano de paz, ele seria caracterizado por uma paz sem vencedores. Cada país ficaria responsável pelos prejuízos e danos provocados durante a Primeira Guerra Mundial. Só que, porém, a França e o Reino Unido, ou Inglaterra, eles meio que não queriam esse plano. Eles queriam penalizar a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Sendo assim, o que acabou vigorando foi principalmente o chamado Tratado de Versalhes, assinado em 1919 pelos representantes dos países participantes do conflito, a Tríplice Entente, juntamente ali com a Alemanha. Por exemplo, a Alemanha teve que entregar o seu armamento aos países vencedores. A Alemanha ela foi proibida de rearmar-se, ela foi proibida de ter força aérea, ela teve que limitar o seu exército para uma força operacional de 100 mil soldados. E fora isso, né, ela perdeu porções do seu território para a França e para países ali que surgiram com o fim do conflito. Saldo de mortos na guerra. Bem, ao todo foram 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. Distribuindo o saldo de mortos por países, nós podemos chegar nos seguintes números. Na França, o saldo da guerra foi de 1,4 milhão de mortos e 4,2 milhões de feridos. Na Alemanha, 2 milhões de mortos e 4,2 milhões de feridos. No Império Austro-Húngaro, 1,4 milhão de mortos e 3,6 milhões de feridos. Na Rússia, 2 milhões de mortos e 5 milhões de feridos. No Reino Unido, 960 mil mortos e 2 milhões de feridos. E na Itália, 600 mil mortos e 1 milhão de feridos. Dentre as consequências da Primeira Guerra Mundial, nós podemos enumerar as seguintes. Primeira delas, a decadência da Europa, por conta principalmente, né, que os impérios centrais, muitos deles começaram a se desfazer, como no caso Império Alemão e Império Austro-Húngaro, e outros começaram a entrar em decadência, por exemplo, como o Império Colonial Britânico.
Fora isso, nós podemos mencionar a crise do capitalismo, que levou principalmente, né, à ascensão do nazifascismo, que nós iremos estudar a seguir, a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, o Tratado de Versalhes, que foi responsável pela ascensão do nazismo alemão e lá na Itália o fascismo italiano, a criação da Liga das Nações, uma organização que foi criada para amenizar as tensões diplomáticas. Podemos dizer que a Liga das Nações é uma espécie de avó da ONU, podemos dizer assim. Só que, porém, ela não funcionava de forma tão eficaz como, por exemplo, a ONU funciona hoje no século XXI. E, por fim, nós temos o surgimento da União Soviética. Por aqui eu encerro esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.